Bom, nós vamos fazer aqui uma saudação sobre Gideão. Eu quero tirar aqui desse texto 3 lições para você ministrar sobre a passagem de Gideão. Em Juízes capítulo 6, versículo 1, nós vemos que o povo Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E essa desobediência gerou uma consequência, que foi eles serem escravizados por 7 anos pelos midianitas. E quem que entregou eles nas mãos dos inimigos? Foi o próprio Deus, porque o nosso pecado ele traz consequências, traz lutas. Então, a primeira lição aqui que eu quero deixar é que as nossas escolhas de hoje estão construindo nosso futuro de amanhã. Você vai colher exatamente aquilo que você está plantando na sua vida, intimidade com Deus hoje. O que você tem escolhido no seu dia a dia? Ser fiel a Deus, servir a Deus, voltar o seu coração para Deus, ou seguir suas próprias vontades, seus próprios caminhos, seus próprios desejos, pecados e desejos carnais? Amém? Então, primeira lição. O que nós estamos escolhendo no nosso dia a dia? Isso vai definir nosso futuro. Segunda coisa, aqui o texto diz que por causa dos midianitas, Israel empobreceu muito. Isso está aqui em Juízes, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, quando falta comida na nossa casa, quando a gente passa por provação financeira, infelizmente tem pessoas que só despertam espiritualmente assim. Preste atenção, essa aqui é a segunda lição que eu quero trazer para você. As provações são o despertador da alma. Quando você vai acordar de manhã, você não tem um despertador para você acordar para ir trabalhar? O despertador da alma são as provações. Para a sua alma despertar, que você precisa mudar, que você precisa se converter de verdade, são as provações. Então, as provações são despertadores da sua alma, porque quando falta dinheiro, quando falta comida, a gente volta a orar. Repare que o povo começou a clamar a Deus para que houvesse uma mudança. Então, a oração é para quem despertou espiritualmente. Então, essa aqui é a segunda lição que nós tiramos desse texto. As provações é um despertador de Deus para a gente voltar a orar. E a terceira lição que eu quero que você aprenda sobre Gideão está aqui no versículo 11, tá? Juízes capítulo 1, versículo 11, capítulo 6, Juízes capítulo 6, versículo 11, onde fala que o anjo, ele se assentou debaixo de uma árvore, né? E ele observava Gideão trabalhando, malhando trigo no lagar. Qual a lição que a gente tira desse texto? O lagar era no lugar onde se pisavam as uvas. Era um lugar assim onde se pisavam as uvas e saía um suco da uva, que aquilo eles faziam um vinho, tá bem? Então Gideão ele não ficou parado em meia aprovação, ele continuou trabalhando, tentando uma forma de conseguir sustentar ele e a sua família. Tá? E Deus chama Gideão de varão valoroso, de varão corajoso, de uma pessoa de valor, porque ele estava querendo vencer aquela batalha. Muitas pessoas, não tem mais jeito, acabou, não tem solução. Não, em meio ao problema, Gideão ele queria vencer o problema. Isso tem valor para Deus. Então Deus, aqui nesse texto, ele estava exaltando a qualidade de Gideão. Em meio a uma geração corrompida, Gideão era uma pessoa que tinha qualidades e Deus viu essa qualidade em Gideão. Qual que é a terceira lição que a gente tira desse texto? É que você não deve ficar parado em meio à sua aprovação, ficar reclamando, murmurando. Você tem que trabalhar para vencer isso, tem que lutar, tá bom? E outra coisa importante que a gente vê aqui nessa passagem é que Gideão pergunta para Deus: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ué, se Deus é comigo, por que está acontecendo tanta coisa ruim? Por que está acontecendo tanta luta, meu querido? As lutas, elas servem para nos mostrar que nós precisamos de Deus e somos dependentes de Deus. Se você passa por luta, você tem que entender que isso não é um sinal que Deus te abandonou, isso é um sinal que você precisa se achegar mais a Deus para vencer essa provação. Qual o problema? Quando as pessoas passam por luta, elas pensam que Deus não está com elas, que Deus as abandonou, que Deus não olha para elas. Mas, pelo contrário, as provações, elas servem para você entender que Deus está com você em cada passo. Deus está com você. O anjo falou isso, o Senhor é contigo, falou aqui para Gideão. E aqui, depois, quando Gideão é chamado, que ele fala que ele é o mais pobre, o anjo fala para ele
que Deus estava com ele, que Deus estava com Gideão, e ele iria conseguir vencer essa provação. Cadê o texto aqui, ó? Juízes 6, versículo 16, ó. Porquanto eu hei de ser contigo, Deus disse para Gideão. Então, qual que é a certeza que as coisas vão dar certo no teu chamado? Não é que você tem capacidade teológica, que você é inteligente, que você fala bem, que você prega bem, canta bem. A certeza que o seu chamado vai dar certo, e já deu certo, é que Deus está com você. A presença de Deus garante o sucesso do seu chamado. Sucesso não é sucesso de ter muitos seguidores, estou falando sucesso de cumprir a missão que Deus colocou na tua vida. Então aqui a gente aprendeu 3 lições sobre Gideão. E se você quer aprender mais sobre a Bíblia, ou você é tímido, você quer vencer a timidez, quer aprender a montar as boas de pregação, já entra para o meu grupo de estudos aqui embaixo do vídeo. Se você quer se tornar nosso aluno, também clica aí no link para você ser aluno do Manual do Pregador ou da Leitura RX, que é o curso de interpretação bíblica. E vejo você na nossa próxima aula ou no nosso próximo estudo bíblico.